Bom dia, pessoal, tudo certo? Fernando por aqui. Tô falando bom dia porque eu tô gravando pela manhã, né? Mas pode ser boa tarde, pode ser boa noite. Depende do horário que você estiver vendo. Então, começando aí, mudando um pouco o foco, às vezes, assim, do canal. Tava mandando muitas dicas aqui. Vou continuar mandando uma dica ou outra, mas agora o foco vai ser mesmo em pré-análise de rodadas, de jogos, pensamentos de apostador, falar um pouco assim sobre as apostas, né? E começando aqui primeiro hoje, a gente vai falar de um campeonato, né? Eu vou falar de um campeonato aí para vocês, que é a Copa do Brasil Sub-20. Com tantos jogos assim, a gente fica até um pouco esquecido, mas ela volta nessa terça-feira, dia 4 do 5, às oitavas de final da Copa do Brasil. A gente teve bastante surpresa ali na primeira fase e vou relembrar aqui um pouco e falar aqui para vocês um pouco meus pensamentos. Não é uma competição de estilo que eu gosto de apostar. Ela tem boas oportunidades, mas eu prefiro assim jogos campeonatos sejam um pouco mais longos, né? Que eu consiga assistir os times, ver os estilos deles. Mas essa é uma competição legal também. Você ter uma noção para as próximas competições de base que vão começar: Mineiro Sub-20, Gaúcho Sub-20, Copa do Nordeste, né? Tem um calendário da CBF ali. Então vamos aí começar falando aí dessa Copa do Brasil Sub-20. Então vamos lá. Hoje estou gravando na terça-feira tem Tupi de Minas Gerais e Internacional. O Tupi, ele é o atual campeão mineiro, atual vice-campeão mineiro, passou assim com tranquilidade pelo Serra por 4-1, o Serra do Espírito Santo, enquanto o Inter arrasou o Jaciobá de Alagoas por 8-0. E naquele período o Inter estava usando também seu time sub-20 no gauchão. Então o Inter vem com muito favoritismo para esse jogo. A linha abriu até interessante, ML ali, mas agora tem menos 1.5. Não gosto, esse foi um dos poucos jogos, foi o único jogo que abriu até agora. Não gosto dessa linha, vou deixar passar, mas o Inter são jogos de ida e volta também. Então recapitulando, a primeira fase eram jogos únicos, né? Então se empatasse, ia para os pênaltis, classificava. Segunda fase é igual a Copa do Brasil normal, Copa do Brasil dos times profissionais. Jogos de ida e volta, sem gol qualificado, se igualar em pontos e saldo de gols, decisão por pênaltis para definir o classificado para as quartas de final. Então o Inter vai como favorito ali para Juiz de Fora. O jogo vai passar na Sport TV às 19 horas, mas menos 1.5 não seria não. Menos 1 eu iria aqui nessa linha assim, tranquilamente até nessa linha de menos 1 para o Inter. Seria uma linha de valor assim, para mim, uma linha interessante. São Raimundo e Vasco agora começando jogos de quarta-feira. O Vasco é o atual campeão da Copa do Brasil Sub-20. É um time bem forte, né? Uma base bem forte, mas utilizou bastante jogadores no estadual, né? Então a gente tem que ficar de olho, porque alguns jogadores, muitos jogaram no sábado contra o Madureira, que o Vasco jogou assim, que foi contra o Madureira e perdeu lá por 1-0, teve jogador expulso, o Laranjeira foi expulso cedo. Então é ficar de olho que time que o Vasco leva aí para esse. Em qualquer caso, o São Raimundo não é um time tão frágil. É um time que eliminou o Atlético Goianiense na fase anterior, enquanto o Vasco eliminou aqui o Planaltina por 6-0. Cara, eu assim, acho que a linha de vitória do Vasco pagando 2 seria bom, mas um handicap positivo, porque o mercado provavelmente pese por causa do nome do Vasco. Mais 1.5, mais assim, acima disso é bem legal pro São Raimundo. Não acho um time tão ruim, fora que é um time de Roraima, né, lá em Boa Vista, lá. Então é uma viagem longa ali no estádio Canarinho. E só atrapalha os meninos da base, eles jogaram sábado. Ser representado domingo ali. Então na segunda eles vão viajar, desgaste, são 2 jogos, então às vezes e pro São Raimundo vale muito, né? O São Raimundo provavelmente também tem muitos jogadores que atuam no profissional e vão atuar em casa. Então é bom ficar de olho aí nesse jogo. Eu sempre me informo mais no dia hoje, por causa dessa coisa de Covid, tem
problema, e aí você fica mais ou menos, né, com as ideias, mas espera para postar até ter informações mais concretas. E é muito difícil encontrar informação da base. Atlético Mineiro e Galvez. O Galvez é aquele time que fez uma boa copinha uns 2 anos atrás. Eu assisti esse time em loco, né? Assisti o jogo deles. É um bom time. E, cara, atropelou Londrina na primeira fase. Meteu um 5-1 ali, me surpreendeu. Mas o Atlético, para mim, é uma das melhores bases. Apesar de ter sofrido ali contra o Fluminense do Piauí, tinha ainda também utilizando jovens no estadual e tal. Agora já vem com um time mais completo, joga em casa ali no Sesc Alterosas. Cara, pra mim o Galo leva esse jogo, mas também linha esticada eu não vou. Aqui uma linha de -1 pro Galo, tá ok, mas acima disso pra mim é muita coisa. Gosto bastante do trabalho do Marcos Valadares, né, que é o treinador do Galo, sub-20, eu acho ele fez um trabalho bom no Vasco. Acho um treinador muito bom mesmo. Então vai muito do que o Atlético vai levar a campo, né? Então fica de olho. Coritiba e Bahia, talvez acho que é o confronto assim, de mais peso dessas oitavas de final. O Coritiba não disputou o Brasileirão Sub-20 por causa do ranking lá. O certo era a CBF dividir Série A e Série B o Sub-20 para tentar deixar mais profissional isso daí. O Bahia é o atual vice-campeão, mas o Bahia está alternando forças com o Campeonato Baiano, com a Copa do Nordeste, com a Copa Sul-Americana. Então, acredito aqui que o Coritiba possa levar uma vantagem, mas isso aqui é um handicap asiático 0.0, que seria a mesma coisa que o empate anula a aposta aqui. O Bahia teve aquela passagem contra o Peri Lima lá, né? O time jogou com 8 jogadores e tudo mais ali. Tem também o Campeonato Baiano, deixa eu olhar se a rodada já foi adiada ou não. Eu tava meio perdido aqui, porque marcaram a última rodada do Campeonato Baiano, tá marcada aqui pro dia 5. Aí o Bahia não sabe nem como vai jogar, então é provável que o Bahia vá com um time mais frágil ali contra o Coritiba. Então bom ficar de olho aqui nesse jogo, que vai ser no mesmo dia da Sul-Americana, né? Não, vai ser a Sul-Americana, o Bahia joga terça na Sul-Americana, se tiver o jogo lá com o Independente, né? Daquele rolo lá do Covid. Joga a quarta na Copa do Brasil Sub-20 e quinta no Baiano. Então provável que atue aí com um time alternativo dos juniores, né? Tira os melhores para ir pro Campeonato Baiano. Palmeiras e Náutico, um jogo bem legal. A base do Palmeiras é muito forte. Tem muitos no time profissional. Como tem um jogo com o Santos, provável que o Palmeiras vá com um time mais frágil. E o trabalho do Náutico é muito bom na base, né? O Náutico está renascendo graças a esse trabalho da base. Então é um jogo bem legal, acho o Palmeiras favorito, mas um handicap esticado aqui do Náutico é legal. ABC e Avaí. Cara, esse jogo aqui eu acho o Avaí favorito, né? Eu gosto muito do time do Avaí. E o ABC ele passou ali, atropelando o Bragantino do Pará. Mas mesmo o jogo sendo no Frasqueirão, eu vejo o Avaí como favorito aí. Uma linha de -0.25 para mim, eu iria ao lado do Avaí, apesar da viagem e tudo mais aí. Botafogo e São José. Esse é um jogo bem perigoso para o Botafogo do Rio. O Botafogo meteu 10-0 no Castelo, mas o São José tem uma base muito forte. Assisti jogos do São José pela Copinha nos últimos 3 anos que eu acompanho a Copinha, menos nesse ano, né, que não teve. E é um time muito organizado. Meteu 5-1 no Nacional ali na Colina, que o Nacional tem uma base interessante. Esse jogo aqui, se o São José vier muito underdog, tipo uma mais 1.25, tem muito valor essa linha aqui. Acho que a linha aqui seria um Botafogo -0.25. Esse aqui para esse jogo, pelo que eu vejo de qualidade dos times pré-live, é claro. Live a gente vai assistir e vai ver aqui. E fechando o União ABC, que eliminou o meu Corinthians, né, cara? Uma grande surpresa contra o Floresta, que eliminou também nos pênaltis do Confiança de forma surpreendente, né? Ninguém esperava muito do Floresta nessa temporada, apesar de ter um bom trabalho de base. Cara, o União ele tem um time que vem atuando com times profissionais, né? Atuava no Campeonato Sul-Mato-Grossense. Então é um time que pode aí surpreender. Para mim é um time que pode surpreender. Mas, cara, só iria aqui no Floresta se viesse
qualquer um dos lados aí, se vier um handicap, se vier 0.0 eu não vou fazer nada, eu vou ficar de olho, mas se vier assim uma dupla chance para qualquer um dos lados, eu vou olhar com carinho ali e tentar analisar, mas para mim é um jogo muito equilibrado. Jogos que eu vou ficar de olho mesmo é esse São José contra o Botafogo, uma linha do São José. Avaí contra o ABC, linha do Avaí, que eu vou ficar de olho. São Raimundo contra o Vasco. E Coritiba e Bahia. São 4 jogos que eu vou ficar bastante de olho, que eu acho que podem ter boas linhas aí. Coritiba eu quero 0.0. São Raimundo mais 1.5. Avaí também eu quero 0.0. E o São José eu quero mais 1.25. Então são essas aí que eu tô de olho aqui para esse jogo. Isso quando eu falo eu quero, não quer dizer que o mercado vai deixar essa oportunidade. Às vezes o mercado vai travar, às vezes o mercado vai dar essa oportunidade, mas pelas notícias eu vou analisar que o time vai quebrado ali. E como eu vou esperar as linhas asiáticas, o mercado vai estar esmagado pelas europeias ou não, né? Porque nem tá abrindo nas europeias antes aí essas linhas. Mas são jogos aí para ficar de olho, dar uma pesquisada ali, são só 8 jogos, então dá para dar uma pesquisada melhor aí nas partidas, beleza? Se você tem informações aí também da base, fala aí, fala o que você acha, os favoritos. Gosto da Copa do Brasil, mas eu acho que ela podia ser disputada paralela com o Brasileirão Sub-20, ter Série A, Série B e Série C do Brasileirão. A CBF tem grana para isso e investir na base é um caminho legal para o futebol brasileiro ganhar mais grana, gerar mais receita, ok? Um abraço aí, então, bom dia para você a hora que você estiver assistindo esse vídeo aí. Um abraço!